Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz e temos o clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro no domingo. E vamos falar então sobre a provável escalação do Santos, do São Paulo, quais são os desfalques do Santos para essa partida, né? Como o Fernando Diniz planeja enfrentar o time do São Paulo. Mas antes, eu tenho que te dar uma dica para você acessar o link que está aqui na descrição, usar o cupom Nájila e você vai ganhar um bônus de 100% na OneXBet. Ou seja, faz a sua apostinha no que você acha que vai acontecer no jogo do Santos. Tem outros jogos também do Campeonato Brasileiro para você apostar. Por exemplo, se você colocar R$ 50, a OneXBet te dá mais 100% em cima. Ou seja, coloca 50, ganha mais 50. Então, presentão do canal para vocês utilizando o cupom Nájila, beleza? Agora vamos falar desse jogo, né? São Paulo e Santos, Santos e São Paulo, jogo na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Santos que precisa vencer, voltar a vencer na competição para continuar subindo na tabela, né? O último resultado do Santos não foi nada favorável, vem de um empate, né, contra o Juventude na Vila Belmiro 0-0, acabou perdendo para o Fluminense, mesmo jogando melhor que o Fluminense, foi penalizado, né? Erros individuais acabaram atrapalhando o Santos, que perdeu por 1-0 contra o Flu. Mas agora o Santos chega para enfrentar o time do São Paulo com mais opções, principalmente no meio-campo, algumas mudanças também na escalação. E a gente já começa falando desses relacionados do Santos para o clássico. Goleiros: John, João Paulo e Vladimir. Laterais: Pará, Madison, Felipe Jonathan e Moraes. Aí na defesa, Luiz Felipe, Lua Pérez, Danilo Boza e Kaique. Meio campo, Camacho, Jean Mota, Pirani, Zanocelo, Balieiro e Ivonei. E no ataque, Marinho, Lucas Braga, Marcos Guilherme, Caio Jorge, Marcos Leonardo e Ângelo. Esses são os jogadores relacionados. Vale ressaltar que o Lua Pérez está de volta ao time, cumpriu suspensão contra o Fluminense, e o Alisson não fica à disposição porque ele foi suspenso, né? Acabou recebendo cartão amarelo contra o Fluminense e está fora dessa partida. Para essa partida contra o São Paulo, teremos algumas mudanças no time titular, principalmente a entrada do Camacho na vaga do Alisson. Lembra que a gente sempre comenta aqui como será que o Fernando Diniz vai utilizar o Camacho como primeiro volante, como segundo volante? E a tendência é que ele jogue nessa função do Alisson como primeiro volante. É um teste muito bom, né? O time do São Paulo é uma equipe ofensiva, então talvez, se o Camacho conseguir ir bem, né, nessa função de primeiro volante, pode ser que ele até mesmo seja mantido nesse time titular do Santos, visto que é um jogador que tem a confiança do Diniz, né? O Santos é o quarto clube que o Camacho trabalha ao lado do treinador do Santos. E também, a gente não pode deixar de falar outra dúvida, que é a questão se o Marcos Guilherme continua no time, se teremos o Lucas Braga e se teremos o Pirani. Só para vocês entenderem melhor, vamos para essa provável escalação de acordo com o Globoesporte.com. Seria John, Pará, Luiz Felipe, Lua Pérez e Felipe Jonathan, Camacho, Jean Mota, Gabriel Pirani ou Lucas Braga, Marinho, Caio Jorge e Marcos Guilherme. Por que pode ser que o Lucas Braga entre na vaga do Pirani? Porque lembra que a gente comentou também de uma possibilidade do Santos jogar com Marcos Guilherme e com o Lucas Braga, e o Lucas Braga provavelmente ficaria mais na ponta, e o Marcos Guilherme mais centralizado ali no meio, ou até mesmo os dois invertendo a posição, né, ao longo do jogo. Isso é uma característica que o Santos também adotou, jogando com o Soteldo e o próprio Lucas Braga. Pode ser uma opção para esse clássico contra o São Paulo. Pirani, que jogou muito bem contra o Fluminense, mas acabou sendo substituído. Acho que o Santos teve uma pequena queda de rendimento com a saída dele, mas o Lucas Braga também entrou bem. Então, uma dor de cabeça saudável aí para o Fernando Diniz pensar para esse jogo contra o São Paulo. E mesmo que não comece com esse time titular, eu acho que é uma boa alternativa pensando para um segundo tempo, para você querer surpreender o time do São Paulo. Né? O São Paulo que também terá alguns desfalques importantes, principalmente no setor defensivo. O Luan, que é um jogador que ajuda bastante ali no setor de marcação do São Paulo, é desfalque para essa partida contra o Santos, e o Miranda também, né, está lesionado, não enfrenta o Santos. Ou seja, o Santos tendo um ataque mais veloz, de mais qualidade, digamos assim, né, que ofereça mais mobilidade principalmente, talvez ajude nesse setor de criação do time do Santos. Confesso para vocês que eu gostaria de ver mais o Zanocelo em campo. Acho que ele entrou bem contra o Fluminense, mas
Entendo também que ele está voltando agora, né? Ele passou por um processo de recuperação física e também de massa muscular, ele que perdeu 6 quilos, porque ele acabou realizando uma cirurgia dentária. Então, a gente entende ele não ser titular, principalmente num clássico, né? Mais uma opinião de uma pessoa que quer ver uma certa mudança nesse meio-campo do Santos, mas eu entendo a prudência do Fernando Diniz. E gosto dessa questão de já colocar o Camacho como primeiro volante. É uma questão que a gente fala bastante de melhorar a saída de bola do Santos, e o Camacho foi muito bem contra o Fluminense, deixou pelo menos 2 vezes o Marinho na cara do gol com passes, né? Ele deu um lançamento que foi até mesmo um dos destaques nas redes sociais. Então, se ele repetir isso, pode ser que o Santos tenha sucesso. Contra o São Paulo, é uma equipe também que gosta de propor jogo, né? O Santos jogando de uma forma mais propositiva e contra um time que também joga de uma forma propositiva, o Santos consegue encontrar mais espaços. Contra o Fluminense, o Santos foi muito bem, porque o Fluminense é um time também que joga mais livre, digamos assim, né? Contra o Juventude, por exemplo, o Juventude só se preocupou na parte da marcação. Né? Então não ofereceu tantos perigos para o Santos. A única preocupação do Juventude era a marcação. Talvez você jogar contra um adversário que também visa o gol, você consegue encontrar mais espaços, né? Porém, o Santos também tem que tomar cuidado na questão de tomar a bola nas costas, contra-ataque do adversário. Né? São Paulo que tem uma equipe, como eu falei, de muita qualidade. São Paulo não é campeão paulista à toa, mesmo com desfalques importantes. Aliás, provável escalação do São Paulo, de acordo com o Globoesporte.com, é a seguinte: Thiago Volpe, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo, Igor Vinícius, Lisiero, Gabriel Sara, Rigoni, Wellington, Luciano e Éder. Então, o time do São Paulo, se a gente for olhar os titulares, né, principalmente que venceu o Campeonato Paulista, tem alguma diferença. Mas, como eu falei, é um time que também precisa mostrar resultados. O São Paulo ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. O Santos só tem uma vitória e também precisa se afirmar contra uma equipe, contra o São Paulo. Nada melhor que fazer isso em um clássico também, né? E também não vale, só lembrando aqui, que é a famosa lei do ex, né? Será que o Fernando Diniz vai se dar bem contra o São Paulo, né? Um time que ele ficou treinando por bastante tempo. Inclusive, o Fernando Diniz comentou um pouco sobre a expectativa, né? O que ele espera desse Santos que vai enfrentar o São Paulo. Falar que o time ainda tem a consciência tática construída por você. Sendo assim, como vai ser para você reencontrar o São Paulo, um time que você ajudou a construir? Para mim isso faz parte do futebol, onde eu saio, procuro, enquanto eu estou trabalhando, fazer o meu melhor. Agora eu estou no Santos e vou procurar fazer tudo o que for possível para o Santos conseguir os seus objetivos dentro da temporada. Vai ser bom rever alguns amigos, ou muitos amigos que eu fiz no São Paulo, mas agora o interesse único, exclusivo, é fazer o melhor para o Santos. Pergunta do Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Diniz, boa noite. Com a suspensão do Alisson, você vai priorizar a entrada do Camacho entre os titulares no Clássico, ou a opção deverá ser por um jogador com as características mais parecidas com o próprio Alisson? Isso é uma coisa que a gente vai ver durante a semana. A gente tem a possibilidade do Camacho, tem outras possibilidades também. A gente vai ver o que é melhor para o time. Então, pessoal, é isso. Eu quero saber de vocês os placares, os palpites. Você está confiante numa vitória do Santos, num empate? Não está tão confiante assim numa vitória? Conta para mim e não esquece de fazer a sua aposta lá na OneXBet, clicando no link que está na descrição e utilizando o cupom NÁGILA, beleza? E também faço um convite, entrevistamos o presidente do Santos neste sábado, ele falou sobre vários assuntos. Se você perdeu, ainda está aqui no canal, só clicar, tenho certeza que você vai gostar bastante. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.